aí, turminha, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil. Essa aqui é a segunda parte da aula, né, da leitura e explicação sobre a normativa 4 de 2007 do Ministério. Digo para vocês que é uma aula muito cansativa, tá? Mas também é das aulas mais importantes que a gente faz aí com os estudantes da disciplina de Aqua. Então, peço muita atenção aí com essa normativa, que isso tem uma aplicação enorme a nível de fábrica de ração. Então, vamos continuar do ponto que a gente parou aí na primeira parte. Se você ainda não viu a primeira parte, vai lá e vê a primeira parte para depois voltar aqui, ok? Então, nós vamos compartilhar a nossa tela e continuar a leitura. Havíamos parados aqui no item 4.4, que é o item de equipamentos e utensílios, ok? Vamos lá. 4.4.1. Todo equipamento e utensílio, e na fábrica de ração são muitos equipamentos e utensílios utilizados, tá, no processo de fabricação, tá? Então, todo equipamento e utensílio utilizado nos locais de processamento que entre em contato direto ou indireto com o alimento deve ser confeccionado em material atóxico, que não lhe transmita odores e sabores, resistente à corrosão e capaz de suportar repetidas operações de limpeza e desinfecção. É muito comum, por exemplo, a fábrica de ração trabalhar com utensílios de material inoxidável, mas eu já vi, por exemplo, utensílios de madeira, o que é claro que tem que ser substituído, né? As superfícies devem ser lisas, sem frestas e outras imperfeições que possam servir de fonte de contaminação e comprometer a higiene. O uso de madeira só será permitido para pallets, ok? O pallets, e estrados ou para o armazenamento de sal comum, desde que não constitua fonte de contaminação e esteja em bom local, em bom estado de limpeza e conservação. Então, na grande maioria das vezes, nós só vamos utilizar madeira na fábrica em pallet, ok? Na forma de pallet ali, para você colocar suas matérias-primas, sua sacaria em cima desses pallets, ou o seu produto final acabado em cima desses pallets, ok? Todos os equipamentos e utensílios devem ser desenhados, construídos e instalados de modo a permitir uma fácil e completa limpeza, desinfecção e lubrificação. Além disso, devem ser utilizados exclusivamente para os fins que foram projetados, ok? Então, por exemplo, fábrica de ração, né, para misturar, um misturador próprio para isso. Digo isso porque eu já vi, por exemplo, se fazer ração em betoneira, que dá uma excelente mistura, na verdade, mas não foi projetada para esse fim. Então, por exemplo, fábrica de ração tem que ter um misturador para fazer a mistura, né? Óbvio. Bom, os equipamentos e utensílios devem ser mantidos em bom estado de conservação e funcionamento. E é óbvio, não está escrito aqui, é importante que esses equipamentos sofram também manutenção preventiva, ok, gente? Se a fábrica de ração tem uma equipe de manutenção, fábricas de médio a grande porte têm equipe de manutenção, ok? É claro que a manutenção vai ser dada de maneira preventiva também, isso vai ser muito importante, até mesmo para a fábrica não parar, ok? Bom, item 4.5, limpeza, desinfecção e lubrificação. Todos os produtos de limpeza e desinfecção e lubrificação devem ser registrados pelo órgão competente, identificados e guardados em local específico, fora das áreas de processamento dos alimentos. Os lubrificantes que entrem em contato direto ou indireto com os produtos destinados à alimentação animal devem ser grau alimentício. Então, toda vez que você vai comprar para a sua fábrica de ração produto de limpeza e desinfecção e lubrificação, é óbvio que a gente tem que ter cuidado com o que vai comprar. E é óbvio que esses princípios ativos também vão estar descritos lá no seu manual da qualidade, ok? Bom, com a finalidade de impedir a contaminação dos produtos destinados à alimentação animal, toda a área de processamento, equipamentos e utensílios devem ser limpos, com a frequência necessária e desinfetados sempre que as circunstâncias assim o exigirem. Gente, local de trabalho, ok, área de processamento, equipamento, utensílio, isso é limpeza constante. Todo dia tem que ser de alguma maneira limpo, ok? Nem que no final do turno os colaboradores vão pegar a vassoura, vão passar ali. Mesmo porque o ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho limpo, é importante para o bem-estar de todos aqueles que estão trabalhando. Então, é óbvio que os colaboradores desse ambiente têm que ser conscientizados dessa importância também, ok?
Eu sempre falo isso nas aulas, quando a gente está falando de BPF, o papel do gestor do BPF, do responsável técnico pelo BPF da fábrica, vai muito também de conscientizar as pessoas da importância delas para que tudo funcione bem. Né? Muitas vezes é o chato da fábrica, a gente sabe que não é fácil, né, a pessoa trabalhar dessa maneira, né? Mas é uma pessoa que tem que ter um acesso muito fácil às pessoas, uma pessoa de diálogo, ok? Uma pessoa simpática, que mostre para cada uma dessas pessoas qual que é a importância do papel dela para o bem de toda a fábrica de ração. Né? Um sistema de qualidade não se faz somente com uma equipe de qualidade. Todo mundo da fábrica tem que comprar ideia. Não se esqueçam disso, ok? 4.5.3. Devem ser tomadas medidas para impedir a contaminação dos alimentos quando as áreas, os equipamentos e utensílios forem lubrificados, limpos e desinfectados com água, detergentes, desinfetantes, lubrificante ou soluções destes. Os resíduos desses agentes que permaneçam em superfície suscetível de entrar em contato com o alimento devem ser eliminados mediante um enxágue cuidadoso com água potável antes que os equipamentos ou utensílios voltem a ser utilizados. Claro, limpeza disso é fundamental, né? O estabelecimento deve assegurar sua limpeza e desinfecção por meio de um programa específico. Os funcionários devem ser capacitados para a execução dos procedimentos de limpeza e terem pleno conhecimento dos perigos e risco de contaminação, ok? Outra coisa que todo o sistema de qualidade também vai trabalhar muito bem, treinamento dos funcionários, dos colaboradores, ok? Todo funcionário tem que ser treinado. E você, é óbvio, que tem que registrar tudo isso e manter o registro desse treinamento. Até mesmo porque um dia o fiscal agropecuário vai lá na sua fábrica de ração e vai perguntar sobre essa questão de treinamento, ok? Bom, o lixo deve ser manipulado e removido de maneira que se evite a contaminação dos produtos destinados à alimentação animal e da água, ok? A entrada de animais nas áreas internas e externas dentro do período do estabelecimento deve ser impedida, ok? Fábrica de ração não pode ter animal, embora, né, as pessoas que estão ali normalmente gostam muito de animais, né? Um gato gosta de gato e de fábrica de ração, mas nem pensar, isso não pode hoje em dia, principalmente a partir dessa normativa, né? O programa de controle de pragas deve ser eficaz e aplicado de forma contínua. Os estabelecimentos e as áreas circundantes devem sofrer inspeção periódica com vistas a manter as pragas sob controle. É claro que a fábrica de ração vai ter todo um sistema de proteção contra pragas, registro de pragas, iscas, e normalmente, pessoal, é um item feito por uma empresa terceirizada, ok? Até hoje eu conheci somente uma fábrica de ração que fazia o seu próprio controle de pragas. Os pesticidas, solventes e outras substâncias tóxicas devem estar devidamente registrados no órgão competente e rotulados com informação sobre sua toxicidade e emprego. Esses produtos devem ser armazenados em áreas específicas e só devem ser distribuídos ou manipulados por pessoal autorizado e devidamente capacitado. Olha só, o Manual da Qualidade vai ter, é óbvio, uma tabela com vários principativos que você utiliza, ok? Localização das iscas, isso tudo que a gente está lendo vai estar registrado também no Manual da Qualidade, óbvio, né? Bom, as roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em áreas específicas. Vamos lá agora para o item 5, requisitos higiênicos sanitários do pessoal. Vamos lá. 5.1. A direção do estabelecimento deverá garantir que todos os funcionários recebam treinamento relativo à higiene pessoal e aspectos de higiene sanitários para processamento dos produtos destinados à alimentação animal, mediante um plano de integração de novos funcionários e até treinamento contínuo. Gente, é óbvio, tá? Que aqui a norma fala que a pessoa tem que ser treinada, mas isso é de cada um. Ok? Essa questão de hábitos higiênicos sanitários, higiene pessoal, é questão de educação, é questão de berço, ok? É óbvio que a empresa vai ter que dar treinamento, mas ela vai ter que preocupar principalmente com a conscientização dessas pessoas, que cada um sabe o que é certo e o que é errado, ok? Então, nesse caso, o treinamento é mais para conscientização, para mostrar para aquela pessoa a importância dela no sistema de qualidade. E para ela, né, trabalhar sempre de maneira higiênica, tá?
Toda pessoa que trabalhe na área industrial deve usar o uniforme adequado, sendo este de uso exclusivo para o serviço. Tá? A pessoa não pode sair na rua com o uniforme da empresa. A empresa é óbvio que vai dar diferentes uniformes, cores diferentes, números diferentes, para controlar também, né, a limpeza disso aí, o uso desse uniforme, ok? E é claro que tem que estar limpo, né? Bom, nas áreas de manipulação de alimentos, deve ser proibido todo ato que possa originar contaminação dos produtos, como comer, fumar, tossir ou outras práticas anti-higiênicas. Dentro de sala, a gente sempre pergunta para os alunos o que seriam práticas anti-higiênicas, né? E aí você pensa aí, o que seria isso aí? Mas, de qualquer forma, tá? Isso aqui é questão de conscientização, que o responsável técnico, o gestor da qualidade, tem que aí trabalhar juntamente com as pessoas, ok? Bom, todos os funcionários que mantêm contato com produtos destinados à alimentação animal devem se submeter a exames médicos e laboratoriais pertinentes, de modo a avaliar a sua condição de saúde antes do início de sua atividade e repetidos no mínimo anualmente enquanto permanece na atividade. Havendo constatação ou suspeita de que o funcionário apresente alguma doença ou lesão que possa resultar em contaminação do produto, ele deverá ser afastado da área de processamento de alimentos. Então, ó, a questão dos exames, a questão da saúde do pessoal é sempre muito importante para qualquer sistema da qualidade. E aqui está falando claramente, se por acaso aquela pessoa tem alguma enfermidade naquele momento, ela vai trabalhar a si mesma, ela tem que ser deslocada. De repente, ela vai para o departamento de pessoal ou ajudar em algum outro item de escritório que não na área de produção. Então, é óbvio que ela vai ter que ser deslocada e é óbvio que a fábrica de ração tem que ter uma logística de colaboradores tal que possibilite, né, que isso aconteça. Bom, o emprego de equipamentos de proteção individual na manipulação de alimentos, como luvas, máscara, tampões, aventais e outros, devem estabelecer as perfeitas condições de higiene e limpeza destes. No caso de luvas, o seu uso não exime o manipulador da obrigação de lavar as mãos cuidadosamente, tá? Os visitantes devem cumprir todas as disposições referentes ao uso de uniforme e higiene pessoal estabelecida para os funcionários. Olha que legal, quando você chega numa fábrica de ração, o rigor que aquela fábrica tem com os visitantes mostra muito a cara do controle de qualidade dela. A gente percebe que isso é algo positivo, eu vejo como positivo, embora, né, algumas pessoas se sintam incomodadas, mas se você chega numa fábrica de ração e eles são rigorosos com você, é sinal, né, que, pelo menos eu acredito que seja um sinal que aquela fábrica de ração procura atender bem aos requisitos higiênicos sanitários, ok? Bom, requisitos higiênicos sanitários da produção. Vamos lá agora, a gente falou do pessoal, agora da produção. 6.1. Requisitos aplicáveis aos ingredientes e matérias-primas. Todos os ingredientes empregados na produção de alimentos para animais devem estar registrados no órgão competente do MAPA, salvo aqueles dispensados de registro em legislação específica. Tá? Então, você tem que ter toda a documentação de quem que você está comprando, dos produtos que você está comprando, ok? E, preferencialmente, matérias-primas aprovadas, a não ser aquelas dispensadas de registro. Chama atenção que, recentemente, agora, tá? Em 2020, saiu uma normativa com uma lista muito ampla, né, sobre ingredientes, aditivos, veículos que podem ser utilizados na alimentação animal. Muito importante, tá? 6.1.2. O estabelecimento não deve aceitar nenhuma matéria-prima ou ingrediente que contenha parasitas, micro-organismos, substâncias tóxicas ou estranhas, que não possam ser reduzidas a níveis aceitáveis na industrialização. O produto final deve atender a padrões de identidade e qualidade específicos. Bom, eles estão falando aqui, por exemplo, se você recebe uma carga que tem muita contaminação, tá? Como, por exemplo, insetos. Vamos pegar, por exemplo, uma carga de milho que tenha caruncho. Se você não tiver como tratar, fazer o expurgo dessa carga, que pode ser feito até mesmo a nível de caminhão, você deveria devolver e não aceitar essa carga, a não ser que você possa tratar essa carga, ok? Bom, o estabelecimento deve garantir a origem, qualidade e inocuidade da matéria-prima, ingrediente e embalagem. Gente, nesse sentido, o POP 1, tá, que a gente falou lá no vídeo sobre o BPF, que a gente destacou bastante, e vai falar do POP 1 aqui, é muito importante justamente para garantir isso aqui.
O POP 1 é um dos POPs mais importantes, talvez o mais importante para a fábrica de ração. E trabalhando de forma efetiva com o POP 1, você tende a ter boa qualidade dos produtos, das suas matérias-primas, ok? Bom, prevenção da contaminação cruzada. Isso aqui é importante, hein? O Ministério cobra isso muito. Olha só. Devem ser tomadas medidas eficazes para evitar a contaminação por contato direto e indireto em todas as etapas de produção e fluxo de produção, considerando instalações, equipamentos, pessoal, utensílio, uniforme e embalagem. Olha só, teve fábrica de ração que teve que fazer parede, ou quebrar parede, remodelar o sistema. E isso, é claro, custou dinheiro, custou muito tempo da fábrica. Tá? Mas é claro que eles estão falando até de uniforme também. Por exemplo, numa fábrica de ração que tem a linha verde e a linha vermelha, a linha verde isenta de produtos de origem animal, a linha vermelha já tem produtos de origem animal, um não pode transitar na outra área de produção. O colaborador da área verde não pode ir na área vermelha. Então, isso é muito importante também. E é claro que isso tudo é questão de conscientização, né? Bom, deve ser estabelecida uma sequência fixa para o processo de fabricação dos ingredientes, produtos, considerando o emprego de ingredientes de origem animal, aditivos, produtos veterinários e as sensibilidades de diferentes espécies e categorias. A gente fala dessa sequência lá na outra aula sobre o BPF, ok? A gente dá até uma sequência lá, uma sugestão. Na verdade, você vai bater em sequência sempre uma espécie menos susceptível. Por exemplo, o cavalo é a espécie mais sensível aí a vários princípios ativos, né, que não podem ser administrados para cavalo. Então é óbvio que a gente vai primeiro bater a ração de cavalo, para depois bater a de coelho, para depois bater a de poedeira, para depois bater a de frango, e aí vai sucessivamente, ok? Isso aqui tem muito a ver também com ingredientes de origem animal. E é claro, né, que dependendo da espécie, ela nem pode ter ingredientes de origem animal, como, por exemplo, bovinos, que é outra linha de produção, é a linha verde. Bom, continuando então, considerando o sequenciamento da produção, conforme o item que a gente acabou de ler, o estabelecimento deverá empregar procedimentos de limpeza dos equipamentos que garantam a inocuidade do produto. O material utilizado nesta operação deverá ser identificado e armazenado em local próprio. Aqui, por exemplo, estão falando para limpeza de um misturador, por exemplo. Imagina que você, lá no final da sua sequência, você fabrica para suínos em terminação, ok? No dia seguinte, por exemplo, você vai voltar no início daquela sequência. Então, é óbvio que você pode limpar o misturador através de uma batida de fubá. Você vai guardar esse fubá, esse milho moído, ok? Vai utilizar, na verdade, você vai bater, vai identificar, armazenar para você utilizar novamente para o suíno do dia seguinte, por exemplo, ok? Bom, esses procedimentos deverão ser validados e verificados periodicamente. Eles fazem essa observação aqui, ó, justamente porque a contaminação cruzada tem um peso muito grande na avaliação do Ministério, hein? Cuidado com isso. Bom, nos casos em que exista risco elevado para a inocuidade dos produtos destinados à alimentação animal, vinculados à contaminação cruzada, e se considere que a utilização dos métodos de limpeza não são eficientes, deve-se utilizar linha de produção, de transporte, de estocagem e de entrega separados. Hoje, por exemplo, linha verde tem que ser separada da linha vermelha, hein, gente? Bom, as diferentes matérias-primas e os produtos acabados devem ser identificados e armazenados em separados. Uso da água. É imprescindível um controle da potabilidade da água, quando esta entra em contato na elaboração dos produtos ou para a produção de vapor e gelo. É interessante que existe um POP somente para água, entendeu? E reservatório, né? E assim, há uma preocupação muito grande com a água que vai em contato com a ração, até mais, né, se preocupa até mais com esse tipo de água do que a água que o próprio colaborador vai utilizar, por exemplo, para lavar as mãos, que também deve ser potável, né? A água não potável utilizada para a produção de vapor, que não entra em contato com os produtos destinados à alimentação animal, a utilizada para apagar incêndio e outros depósitos, deve ser transportada por tubulações completamente separadas e identificadas, sem que haja conexões com a tubulação que conduzam à água potável, ok?
Eu acredito que essa norma, né, o do BPF, sofreu muita influência de normas internacionais, até mesmo do Codex, ok? Que consideravam uma qualidade de água, né, excelente, aí, principalmente para alimentação, produtos na alimentação humana, e que acabou caindo aqui na norma de BPF também, mas tudo bem. Vamos lá, produção. A empresa deve dispor de programa de treinamento dos funcionários, contemplando o cronograma dos treinamentos, o conteúdo programático com carga horária, qualificação dos instrutores, plano de avaliação de eficácia do treinamento, entre outros. Então, gente, conforme a gente comentou, o treinamento dos funcionários é algo extremamente importante para um sistema de qualidade. É óbvio que você tem que ter um programa de treinamento. Treinamento quando esse colaborador, esse funcionário está entrando na empresa e também um treinamento periódico, tantas horas anuais para cada colaborador, por exemplo. E tem que ter uma tabela mostrando em que vai ser treinado, ok? Isso é muito importante, até mesmo para a conscientização de todas as pessoas envolvidas, ok? Bom, os funcionários devem estar treinados e capacitados em boas práticas de fabricação para trabalhar e supervisionados por pessoal qualificado. E essa supervisão é ponto-chave, porque o supervisor da qualidade tem que ser uma pessoa simpática, uma pessoa que vai mostrar para aquele colaborador a importância dele em todo o processo produtivo, ok? Tem que ser uma pessoa muito simpática, hein? Bom, todas as etapas do processo de fabricação devem ser contínuas, sem acúmulo de materiais, matérias-primas ou produtos e realizadas de forma a garantir a inocuidade e integridade do produto final acabado. Bom, em embalagem, todo material deve ser apropriado para o uso a que se destina e para as condições previstas de armazenamento, devendo-se também ser seguro e conferir proteção contra a contaminação. Gente, hoje há uma preocupação muito grande com a embalagem, a gente vai ver pela norma, e hoje há muita tecnologia de embalagem, né? Há uns 2 anos atrás eu visitei a FENAGRE, que é uma feira lá em São Paulo, tá, sobre o setor de alimentação animal, e assim, eu fiquei de cara com a tecnologia de embalagem que hoje se tem. E várias empresas investem pesado na tecnologia de embalagem, tá? Bom, continuando, a embalagem deve ser armazenada em condições higiênico-sanitárias, em áreas específicas para esse fim. Então, é comum, né, as fábricas de ração hoje terem uma sala específica só para armazenamento de todas as embalagens. Só pode ficar fora dessa sala aquelas embalagens que estiver sendo utilizadas ali naquele momento para o processo de produção, conforme a gente vai ver, né? Bom, as embalagens devem ser de primeiro uso e íntegras, salvo as autorizadas pelo MAPA em conformidade com a legislação específica. Na área de invase, devem ficar apenas as embalagens necessárias para uso imediato, conforme a gente comentou, ok? Bom, controle da qualidade. Os responsáveis pela qualidade devem ter treinamento e conhecimento suficiente sobre as boas práticas de fabricação, para poder identificar os perigos relacionados à inocuidade e à qualidade dos produtos destinados à alimentação animal e estabelecimento os procedimentos de controle. Então, meus amigos, vocês que vão ser responsáveis pelo controle de qualidade têm que estar muito afiado em tudo aquilo que a gente está falando. E é óbvio que quando você forma, você tem uma noção de tudo isso, mas você vai aprofundar mesmo sobre isso, tudo que eu estou falando, quando você estiver presente na fábrica de ração, ou através de um estágio que você for fazer na fábrica, né? Inclusive, lá na aula sobre BPF, a gente fala sobre as possibilidades de especialização que uma pessoa pode fazer, né? Cursos, estágio, para se especializar em BPF. Então, não deixe de ver a outra aula lá, ok? Bom, documentação e registro. A empresa deve estabelecer procedimentos para elaboração, emissão, circulação e controle da documentação, né? Devem ser mantidos registros de todos os controles realizados em todas as etapas de produção, desde a chegada da matéria-prima até a expedição do produto acabado. Meus amigos, uma das coisas mais importantes no sistema de qualidade são os registros, ou seja, documentos, tabelas, onde você vai registrar tudo que acontece no dia a dia. Você vai registrar parâmetro, você vai registrar não conformidades, tudo aquilo ali vai ser documentado. Então, os registros são importantíssimos para a documentação da fábrica de ração para atender ao sistema de BPF, ok? Bom, armazenamento, conservação e transporte.
As matérias-primas, ingredientes, os produtos acabados devem ser armazenados e transportados, devidamente rotulados com todas as informações obrigatórias e em condições que garantam a integridade das embalagens. Gente, o transporte é um dos itens mais importantes também. Não adianta a fábrica de ração trabalhar de maneira excelente se há alguma contaminação, algum problema ocorrendo entre a fábrica de ração e o cliente final, ok? No transporte aí. Então, é claro que os caminhões, né, vai ter um registro somente para verificar as condições do caminhão, do motorista, se esse motorista é treinado, se o caminhão está em boas condições, isso é óbvio, né? As matérias-primas, ingredientes, os produtos acabados devem ser conservados de forma a garantir sua inocuidade e integridade, sempre respeitando a temperatura, a umidade adequadas para a conservação e a data de validade. Quanto menos tempo esse produto ficar na fábrica de ração, melhor vai ser. Então, é óbvio que isso é uma questão de logística, aí onde o setor de vendas é muito importante, né? A atuação dele é muito importante nesse requisito, ok? Os veículos utilizados no transporte devem estar limpos e serem projetados e construídos de forma a manter a integridade das embalagens e dos produtos destinados à alimentação animal. Os veículos de transporte devem realizar as operações de carga e descarga em locais apropriados, cobertos e fora da área de produção e armazenamento. Por isso, muita fábrica de ração teve que cobrir a área de carga e descarga, ok? É óbvio, não correr o risco de uma maior umidade nos seus produtos, ok? Pessoal, nessa segunda parte nós vamos ficar por aqui, ok? A gente vai continuar na terceira parte. Como esse vídeo é muito longo e cansativo, é óbvio que a gente está dividindo em 3 partes para tentar favorecer o maior aprendizado, né? Mesmo assim, a gente sabe que a leitura, a visualização desse vídeo é bastante cansativa. Então, muito obrigado, aguardo vocês lá na terceira parte, ok?